Cadê meu óculos? Fala rapaziada, Matheus Cipriano aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Um canal onde a gente fala de segurança pública, porque eu sou um especialista em segurança pública. Não, eu tô brincando. A gente não vai falar sobre isso aqui. Bom, por que eu resolvi falar desse tema e por que ele se conecta muito com as eleições do ano que vem, com a direita brasileira? A direita, que ela não é verdadeira, que eu vou falar pra vocês hoje o porquê que ela não é verdadeira, pelo menos não era verdadeira, está se tornando uma direita verdadeira, a hipocrisia da esquerda e como a segurança pública vai ser o definidor das eleições do ano que vem e possivelmente a direita brasileira ela vai levar as maiores cadeiras no Congresso e no Senado e talvez na presidência da República, dependendo de quem entrar. Bom, o Brasil, ele tá numa situação que é muito complicada, né? Já há anos que não cresce, se você olhar os dados de crescimento econômico, eles estão estagnados há mais de 10 anos. Depois da crise de 2008, o Brasil ele deu uma crescida até 2010, 2011 e depois, cara, depois ali é só derrocada, né? Só derrocada. Então o Brasil ele não cresce há muito tempo, o Brasil ele não tem uma educação boa, não tem uma segurança boa, enfim, várias coisas ruins que podem ser facilmente consertadas não facilmente, complicadas de serem consertadas, mas aí em 4, 8 anos a gente consegue resolver a situação do Brasil. Bom, a esquerda provavelmente vai colocar o Lula para concorrer, porque a esquerda ela está falecendo no Brasil, ela está morrendo, não tem um líder da mesma altura que Lula. Os candidatos de esquerda eles são extremamente impopulares, né? O Lula ele consegue abraçar as duas massas. Guilherme Boulos não consegue agradar as duas massas, né? Existem pessoas de centro que elas não votam no Boulos por vários fatores, como invasão de terras, como ele é um cara que ele quebra tudo, ele é revolucionário. Ele é o louco que tem a metralhadora durante a revolução. O Boulos é um desse cara. Então, não ganharia. Fernando Haddad, o Lula, ele vem. O Lula não, o governo. O partido do PT ele vem tentando tornar o Fernando Haddad esse sucessor de Lula, porém ele foi ministro da Educação, entregou péssimos resultados no PISA, que é o ranking internacional de qualidade de educação dos países. Péssimo, eu já vi esse dado, fiz um vídeo onde eu citei esse dado aqui, eu não me lembro qual. Acho que falando da economia do Brasil, alguma coisa relacionada ao PT, algo do tipo. Depois ele foi prefeito de São Paulo, péssimo, horrível, considerado o pior prefeito de São Paulo. Depois concorreu para a presidência da República, perdeu, depois de muitos milhões investidos na carreira do Fernando Haddad, milhões nas campanhas, ele não conseguiu ganhar. Então o Lula ele vai ser uma pessoa que vai concorrer, porque senão já era, não tem como, não tem chance da esquerda vencer sem o Lula. A esquerda ela vai quebrar depois do Lula, acredito eu, né? Ela vai se rachar. E a segurança pública, por conta do que aconteceu no Rio de Janeiro, está muito forte. E segurança pública está mais ligado com as questões de conservadorismo, porque a direita brasileira ela é muito entendida como uma direita militar, né? A direita militar. Bolsonaro ganhou as eleições de 2018 por vários fatores, mas o principal é foi a insatisfação dos brasileiros com o governo do PT, com a situação econômica do país, né? A gente já viu que o Lula ele não está se metendo nessas questões, na questão do Rio de Janeiro, que precisa ser resolvida. E a direita ela conseguiu plantar várias sementes com a candidatura de Bolsonaro. Quando o Bolsonaro ele conseguiu se eleger, muitas pessoas foram com ele porque se ligaram ao nome do Bolsonaro. Ou foram ministros do governo Bolsonaro, apresentaram excelentes resultados e agora são governadores. Por exemplo, o governador Tarcísio, né? O cara, que tem uma equipe excelente ali trabalhando junto com ele. O HIT, caramba, The HIT, o The HIT na segurança pública. Está entregando excelentes resultados no governo de São Paulo, assim como entregou como ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro. A gente não pode negar que o governo Bolsonaro entregou projetos atrasados, a gente não pode negar que o governo Bolsonaro ele ajustou a casa em questão de contas públicas e guiou o Brasil para um ponto onde ele se tornaria superavitário, agora não se tornou por conta gastos do governo, que é a característica do PT, gastar, investir, com a ideia de que mais investimento melhora os resultados, melhora a economia, coisa que não acontece, não se mostra verdadeira. Até certo ponto isso acontece. Então a direita ela conseguiu plantar várias sementes. Com a impossibilidade dele concorrer à presidência da República, precisa de um nome forte, um nome que é muito conhecido. Eu diria que esse nome hoje ele seria Nicolas Ferreira, só que ele é muito novo para ser presidente da República. O governador Tarcísio,
ele é popular, mas será que ele seria tão popular a ponto de ganhar uma presidência da República? Então a gente não sabe. É, vamos esperar para ver o que vai acontecer. A Michelle Bolsonaro é ser extremamente popular, uma pessoa extremamente popular no Brasil todo. As pessoas gostam dela, porque ela era meio que uma coisa que dá uma só. Eu vi um vídeo de uma pessoa falando sobre isso e eu concordei 100% que ela torna o Bolsonaro uma pessoa muito mais leve. Né? Ela é um lado completamente contrário do Bolsonaro. E seria um nome talvez interessante, não sei. Enfim, Bolsonaro ele não daria o nome, o que ele conseguiu construir para qualquer pessoa. Né? Michelle Bolsonaro, não sei se ela aceitaria essa missão, né? Mas esse é o ponto. Talvez, acredito eu, tenho as minhas convicções de que a direita ela vai conseguir ganhar por conta da questão de segurança pública que vai estar muito forte. Né? É muito recente isso, muito recente para as pessoas esquecerem. E a situação ela tende a piorar se o governo, se os governadores, se o presidente da República ele não trabalhar em conjunto para conseguir resolver as questões de insegurança do Brasil. O ponto da direita, na minha opinião, ela ser muito rachada, não é que a direita ela não se ajuda, a esquerda ela se ajuda muito, né? A direita ela não se ajuda. Mas o Brasil, por muito tempo, ele não teve direita. Então a direita é uma coisa que ela nasceu agora, como o Bolsonaro, né? Em 2018. Porque a gente tinha o quê? PSDB como sendo de direita ali. Que o PSDB, na verdade, a gente via Alckmin alfinetando Lula, o ladrão vai voltar à cena do crime, né? Tem vídeos dele falando isso em palco, em palanque. E hoje ele é vice. Hoje ele é vice. Olha que loucura, né? Olha que loucura, que coisa doida. Então, o centro, ele sempre governou o país. Só que Geraldo Alckmin, ele é muito impopular para a geração mais nova. As pessoas não sabem quem é Geraldo Alckmin. Porque a minha geração sabe quem são esses políticos, por quê? Porque a gente assistia televisão, meu irmão. A gente tava ali na Globo assistindo novela e aí passava propaganda política, PSDB, partido extremamente grande, o Alckmin ali, com muito dinheiro por trás. Então as pessoas conheciam ele. Hoje as pessoas não conhecem mais quem é. Pô, pergunta para qualquer um na rua quem é o vice do Lula. As pessoas talvez não vão se lembrar dele. Então, o centro, ele governou o país por muito tempo, ele migra da esquerda para a direita dependendo da condição, das condições políticas. Ele basicamente luta para sobreviver no sistema político. E não vai ganhar. Não, eu acho que vai ser uma coisa muito de direita e esquerda no Brasil agora. Com a ausência do Bolsonaro, talvez se a gente como brasileiros conseguir eleger alguém considerado de direita para ser o presidente da República, que não seja o Bolsonaro, a gente vai conseguir talvez criar uma direita que ela seria uma direita mais equilibrada, não tão louca como foi a do Bolsonaro, né? Porque a direita era chamada de bolsonarista, olha que coisa doida, olha que coisa maluca, né? Então não faz sentido uma pauta ou uma direção política ser chamado no nome do candidato ou de uma pessoa, né? É muito doido isso. Como o Brasil ele é muito de extremos, né? Ou extrema esquerda ou extrema direita, enfim. É isso. Acho que o Brasil vai eleger a direita, senadores, deputados, segurança pública ela vai mudar no Brasil e talvez seja interessante aí voltar para o país daqui a uns anos, mas na situação que tá, não. Vamos ver o que vai acontecer. E é isso aí. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.